Maravilha, já está entrando, Olá, Eva. pessoal, boa noite. Boa noite, doutor Gustavo. Bom, eu vou fazer uma breve apresentação para a gente já começar a falar de planodontia, porque o pessoal está bem engajado aqui, tá? Então, o nosso convidado especial da noite é o professor Dr. Dênio Lúcio Lopes Silva. Ele é especialista em prótese dentária, pós-graduado em implantes e em odontologia digital, CAD Designer, e é mestre em periodontia. O doutor Gustavo Cruz é especialista em ortodontia e prótese dental, mestre em implantodontia. Doutor Fernando Cruz, especialista em prótese dental e também mestre em implantodontia. Só mestres aqui comigo. Olha que responsabilidade e que prazer estar com vocês nesta noite. Eu sei que o currículo de vocês é extenso e maravilhoso, mas para a gente já começar a falar, eu contei aqui só alguns traços para o pessoal conhecer vocês, mas depois eu convido a todos a irem até a página deles, ao Instagram, seguir eles e conhecer melhor o trabalho deles, que é incrível, tá bom, pessoal? Boa noite, então. E vamos começar a falar de ProRio, falar de controle bacteriano dos implantes, né? Eu me empolgo falando de ProRio. Enfim, doutor Dênio, o que mudou em sua clínica quando começou a fazer controle bacteriano de implantes com o antisséptico ProRio? Andréia, primeiramente obrigado, né, a você, ao Mauro, aos meus queridos afilhados aí, Fernando e Gustavo, né, ao convite de eu estar aqui falando da odontologia, né, é o amor da minha vida, a implantodontia é o amor da minha vida, a reabilitação é o amor da minha vida, né, como a família, claro, mas falando do ProRio dentro da odontologia, é muito gratificante e é até interessante porque o ProRio ele está navegando sozinho, né? O ProRio ele não tem nenhum tipo de material que esteja próximo dele para o uso a que ele se propõe, né? E pela qualidade do produto. A mudança foi drástica porque até então a gente não tinha um controle microbiológico dos gaps Sim. Professor doutor formados. Dênio, eu vou ter que te interromper porque está dando microfonia. Eu acredito que tem algum outro dispositivo, aparelho, que esteja também conectado no Instagram. Teria como o senhor desligar esse outro aparelho para não dar microfonia? Será que eu estou conectado no Instagram também? Eu acho que não. Pode sim. Eu vou olhar aqui. Peraí. Ou o doutor Gustavo, doutor Fernando, mas eu acho que é do seu áudio mesmo. Agora parou. Deu certo aí. Ah, não, ainda tá um pouquinho. Tá dando eco. Tá dando eco ainda? Sim. Muito eco. Às vezes tem algum aparelho ou no computador, né? Ou eu estou falando de um lugar muito grande também? Parou? Continua falando. Parou. Sim. Pode continuar falando. Desculpa a interrupção. Nós Não. estávamos falando aí do nosso produto de sucesso, o ProRio. O ProRio, hoje, pelo que eu acredito e vejo, né? Melhorou, André, ou não? Sim. Melhorou? O ProRio, para minha satisfação, né? Eu vejo o ProRio sendo vendido nas maiores dentais do Brasil e acredito que esteja sendo exportado para vários lugares do mundo, né? E assim, deveria ser feito e tem que ser feito porque é um material fantástico. E eu não falo que é fantástico porque eu sou amigo do Mauro, do Fernando, do Gustavo. É porque é um material ímpar, né? Para poder fazer o controle microbiológico dos gaps dos implantes, não existe outro material, né, que fique tanto tempo, que tenha a capacidade de controle biológico tão grande, né, e que a gente possa usar com tanta segurança, porque não é um material que até hoje eu tenha tido nenhum caso de alergia com os pacientes. Porque a base dele, que é do iodo,
É um material que é usado, né, já há décadas, talvez, uma centena de anos ou mais, como antisséptico, então é muito seguro. E foi de uma felicidade muito grande do Mauro, após vários testes, né, conseguir essa base e tem uma lenta absorção na cavidade oral e cumpre o seu papel, né, de antisepsia nos gaps dos implantes, bem como para outras coisas. Eu que sou periodontista, uso muito com outras finalidades, né? Mas nós vamos chegar lá, né? Vamos falar de uma coisa de Maravilha. cada vez, né? Doutor Gustavo e doutor Fernando Cruz querem comentar? Eu queria só falar que é uma honra estar mais uma vez junto de vocês, né? Andréia, professor Pedro, professor Gustavo, é uma honra estar dividindo com vocês. O Dênio, a gente bate tanto papo em off, e agora a gente está batendo papo oficialmente numa live. É um prazer enorme estar todo dia aprendendo com o Dênio. É uma honra estar aqui do lado dele e fico com o coração cheio quando escuto essas palavras dele falando do ProRio aí, que é um dos nossos filhos, né? O Fernando, eu tenho um orgulho muito grande, né, de ter visto tudo isso ter acontecido, né? Eu vou fazer 32 anos de formado e eu comecei a fazer implantes há 30 anos, né? E comecei usando o implante Bioforme e usando a membrana alumina, né? E depois de um tempo o ProRio, né? Porque nós tínhamos outros mecanismos de evitar na época o que era o grande problema era o abscesso que tinha na cabeça dos implantes depois da instalação. Então nós tínhamos outros produtos que usávamos, mas que de longe chega perto do ProRio. Foi uma, desculpa aqui o palavreado, mas assim, uma pegada, uma sacada muito grande do Mauro ver que faltava isso, né, para a implantodontia, e ele nutriu, ele nos deu isso, né? Isso ajuda não só a implantodontia, a reabilitação, porque eu uso também na prótese, na periodontia, como na cirurgia em geral, o ProRio. Não uso só na implantodontia. Maravilha. Pô. Doutor Gustavo queria falar também, né? Não, eu nem queria falar muito, só queria falar também que é um prazer estar aí com o Dr. Dan de novo. E eu não quero interromper, ser bem curtinho, só porque eu acho que ele tem muito a acrescentar sobre a ProRio, sobre a Alumínio, mas sobre muitas outras coisas. É um profissional de mão cheia. Acho que a gente tem que aproveitar todo o tempinho que a gente tiver com ele para enriquecer a live aí para o pessoal. Deixa ele falar Vamos lá para bastante. mais uma pergunta. Vamos aproveitar então. Doutor, o senhor viu alguma diferença assim em relação a depoimentos dos pacientes? Os pacientes notaram a diferença do uso do ProRio no caso deles? Andréia, o que ocorria, que era muito desagradável, né, para quem faz prótese e tinha de remover tanto a prótese cimentada, mas mais ainda a prótese aparafusada, né, e não importando, eu quero deixar aqui claro que o sistema de implante, né, porque todo o sistema de implante vai levar uma prótese sobre ele. Então pode ser conimorse, hexágono interno, hexágono externo, mas vai ter no final uma prótese sobre ele. E sempre tem gaps, né? Até no cone Morse, que é como se fosse uma solda fria entre os metais na extensão do cone Morse, mas na rosca lá embaixo tem um gap. Então é prudente que seja colocado também o ProRio. Agora, sob as próteses, né, sempre é de extrema importância usar, porque quando desalojamos as próteses, naturalmente os pacientes sentiam o desconforto do odor, né? E isso era complicado, nós também ficávamos desconfortáveis, e às vezes vinha a pergunta, é assim mesmo? É bastante natural que às vezes um implante unitário ou poucos implantes, isso não chegue nem a causar um desconforto
no dia a dia do paciente, mas acontece, e quando era removido a prótese, isso acontecia, né, de dar o odor. E com o uso do ProRio, a gente fazendo o controle, quanto mais sistematizado, melhor, porque também, infelizmente, é muito natural que tem pacientes que às vezes ficam muitos anos, né, sem voltarem à clínica. Mas também é muito bacana que usando o ProRio, a gente tem às vezes 2, 3 anos e quando desmonta a prótese, dá um cheirinho gostoso do ProRio, né, e não nenhum odor desagradável. Então isso para nós e para os pacientes é muito importante. Para nós nos causa alegria do sucesso do tratamento e para o paciente a segurança, né, de estar com um trabalho que ele sabe que não pode causar o desconforto da litose, né? Eu acho que é bem por aí. Com certeza. E eu vou pedir agora ajuda ao professor Dr. Fernando Cruz, porque ele tem um artigo sobre a propriedade anti-fouling do ProRio, né, que é a propriedade dele impedir a aderência de bactérias em superfícies. O professor Dr. Fernando tem um trabalho aí nos fios de sutura. O Dr. Fernando Cruz pode abordar ele aí para a gente ver se ele já conhece se ele já usa, né, o ProRio na propriedade anti-fouling. Na verdade, esse trabalho que você está citando, inclusive foi publicado numa das 8 revistas de maior fator de impacto, né, mais importantes do mundo, na área de medicina e odontologia. É um trabalho que a gente fez com fio de sutura de seda, mas ele serve para qualquer tipo de sutura ou qualquer superfície que você vai levar na boca. Uma prótese, qualquer aparelho, qualquer prótese ou órtese que você vai levar na boca, sem problema nenhum. Especialmente os fios de seda, eles são fios excelentes, porque eles não machucam o paciente, eles aceitam um pouco de distensão, ele é barato para você comprar, só que ele tem um grande problema, que a gente brinca a seda negra e ela volta de uma semana, 10 dias, branca de tanto biofilme. E aquele biofilme do lado de fora da seda faz o efeito pavio. A bactéria entra dentro da ferida cirúrgica e aí você pode comprometer a sua cirurgia. Você pode contaminar um implante, ter uma alveolite depois da extração de um siso. Então, muita gente não usa a seda porque ela adere muito biofilme. Mas aí que está a sacada do efeito anti-fouling. Quando você passa o ProRio no fio de seda, é como se o fio tivesse encerado. Ele fica blindado. A bactéria não adere mais no fio de seda. E aí o paciente pode voltar com 15 dias que a seda volta pretinha. Parece que você acabou de dar a sutura. Isso é interessante porque você tem mais conforto para o paciente na hora da remoção da sutura e na hora de cicatrizar, não cicatriza melhor, mas cicatriza mais rápido, porque você não tem bactéria competindo com aquela cicatrização da ferida cirúrgica. Então é muito interessante. Se usa o fio de nylon, no nó do nylon pode crescer biofilme, porque no nó do nylon tem espaço vazio, e aí pode colocar. Mas se durante no fio, não faz tanta diferença, mas quem quiser usar, pode usar. O Dr. Dênio utiliza nos fios de sutura? Eu utilizo, e eu vou falar para o Fernando aí mais uma utilização no fio de nylon. Eu sou adepto do fio de nylon, eu gosto, né? Infecta menos, enfim. Eu sei que às vezes é preponderante a sua colocação, o seu trabalho fundamental, por questões de custo, né? As pessoas usarem o fio de nylon e tal, de seda, perdão. Eu uso o nylon, eu prefiro o nylon, mas todo fio ele vem enroladinho no pacotinho, né? E o fio de nylon não é diferente. Então, quando eu tiro o fio de nylon do pacote, eu estico ele, né? Passo o dedo nele algumas vezes com o ProRio. Porque quando você passa, né, com a digital e passa, você tira aquelas dobras todas do fio, né, de nylon, que vai facilitar o seu manuseio, né, e os nós cirúrgicos, e também você faz já uma antisepsia no fio. O fio já vai junto do produto antisséptico, né? Então facilita você usar o fio, facilita os nós cirúrgicos, né? E eu também já tenho a certeza de que eu vou ter mais um agente antisséptico atuando, né? Protegendo aquela ferida cirúrgica, né? Sim, com certeza.
E é melhor para dar o nó. Uma outra coisa é que nos fios bioabsorvíveis, no Vicryl em específico, o Vicryl, se você não passar nada nele, depois que ele se embeber com sangue, fica muito difícil de você dar o nó. Ele passa a agarrar. O sangue coagula no Vicryl e fica difícil. Então, é importantíssimo quando você tira o Vicryl da embalagem, você já passar o ProRio nele, e você insera o fio. E daí, então, ele não é embebido de sangue e você passa a ter a facilidade do manuseio do fio bioabsorvível Vicryl. Então, o ProRio não é só no fio de seda. Nos fios bioabsorvíveis também e no fio de nylon, passar nos fios facilita o trabalho e melhora a cicatrização, com certeza. E como que fica a reabsorção do fio? Não muda, né, o Gustavo. André, eu queria te falar uma coisa. Eu não estou vendo o Gustavo, só estou vendo o Fernando, tá? E eu não estou vendo a Andréia. Eu estou vendo todos vocês, eu também. Então quer dizer que a conexão, acho que do Gustavo que não está muito boa, eu acho. Puxa, não. Até pelas dificuldades que ele teve de entrar, né? Mas é engraçado que eu estou vendo o Fernando e o Dênio perfeitamente, não está tendo atraso na fala, não está tendo nada, só não estou vendo a Andréia. Então aqui, vamos continuar. Pode ir. Mesmo vendo ou não vendo, vamos lá. A gente já se conhece, já se viu tantas vezes. Tem muita foto junto, tá bom demais. Maravilha. Isso que importa. Olha, mas olha, essa dica é super dica para os nossos seguidores, né, doutor Fernando? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Essa do Vicryl mesmo é a coisa que a gente não fala tanto, que a gente não tem trabalho disso. Só experiência, mas é bem legal ressaltar. Eu não uso. Eu mesmo tinha essa dúvida. Eu imaginei que como o ProRio forma uma película, que ele fosse alterar bastante o tempo de reabsorção do fio. Não. Ele não muda porque você passa ele, você insera o... Acaba tirando uma parte grande parte do ProRio, né? Quando passa dentro do tecido. Depois, no você passar o fio pelo tecido, o excesso fica. Quem já fez e usa, mesmo no fio de seda, vocês sabem. Vocês passam o ProRio. Quando vocês perfuram o tecido e transpassa a agulha, o excesso do ProRio fica no tecido por fora. Ele não penetra, fica algo dentro do trançado que é pouco. Mas o Vicryl não é um fio trançado, né? Ele não é um fio trançado. Então, o ProRio só fica na superfície. E eu não vejo clinicamente, uso muito, porque eu faço muitas cirurgias periodontais, cirurgias plásticas periodontais, muito, né, no meu dia a dia, tanto em dente quanto em implantes. Não há diferença, eu não vi clinicamente diferença. Vi clinicamente, sim, não vê infecção. Não tem formação de biofilme, não fica esbranquiçado. O ProRio elimina essa possibilidade. Agora, uma coisa que é importante, se for uma pessoa com pouca experiência de uso do Vicryl e não passar nada no Vicryl, depois que ele é embebido de sangue, para poder dar as laçadas, os nós, ele não corre no porta-agulha, ele não corre sobre ele mesmo, é difícil. E o uso do ProRio no Vicryl ajuda muito, né? Ajuda muito na hora da técnica cirúrgica. Uma coisa que a gente faz também é passar o ProRio na ponta do porta-agulha. O ProRio anestésico tópico, que ajuda a deslizar o fio de sutura, qualquer fio de sutura que for utilizar. Sim. Essas coisas são clínicas, né, Fernanda? A gente opera muito e aí vai pegando essas manhas, né, de facilitação, né, para poder fazer a técnica mais rápida, né, e melhor. Mas o interessante é o seguinte, não tem um substituto, porque a gente não tem um outro produto
né, que tenha as mesmas qualidades, a mesma segurança. Assim, eu não vou falar do passado, porque eu já usei sim outros produtos, né? Mas o ProRio é um produto superior, né? Porque antes do ProRio existiam outros produtos e outros formatos, né, que a gente utilizava. O que eu acho que foi até a partir da utilização desses outros produtos e outros formatos que o Mauro e o Dr. Clóvis teve a ideia aí do ProRio para poder ser usado nas conexões, mas com longevidade, porque os outros produtos que são em outro formato, eles se absorvem mais rápido, né? Muito mais rápido. Já que a gente está falando de propriedades físicas, né, e não mecânicas e não químicas do ProRio, a gente passa também, às vezes, na ponta da chave. Da chave 1.2, chave 1.9. Sim, sim. Para poder facilitar a Segurar o introdução parafuso, o mini parafuso. Não, às vezes tem algum componente que não está com um encaixe, você está com a chave de uma marca e o componente de outra, apesar dele serem todo 1.2, hexagonal, tudo, às vezes o encaixe não é perfeito, né? E o ProRio na ponta da chave ali, se o encaixe não estiver perfeito, ela não segurar no meio do caminho, entre você pegar na mesa e levar na boca do paciente, se soltar o ProRio e tiver com o ProRio na ponta, ela não cai. Não cai o parafuso. O parafusinho, ele não cai no chão. Seguro na chave. Não precisa da secretária incorporar outro parafuso, né? Então, isso acontece... Eu posso falar, porque eu estou coçando aqui de vontade de falar, Sim. do uso do ProRio que eu faço na periodontia, porque eu sou uma pessoa que eu adoro cirurgias pequenas, né, minimamente invasivas, né? E eu faço, na maioria das vezes, os meus aumento de coroa clínica ou correção de espaço biológico são feitos sem retalhos, né? Eu uso cinzéis, machados e raspadores para poder fazer até a ostectomia, mas sem fazer retalho. E sempre nesses casos que a gente faz esse tipo de cirurgia periodontal, acaba que nós temos uma provisória que fica um tanto quanto subgengival, às vezes 2, 3 milímetros subgengival. Isso também serve para as provisórias feitas sobre implantes, inclusive os implantes carga imediata, né, que fica subgengival. Não tem nada melhor, né, do que secar as provisórias, né, tem que estar seco, porque senão o ProRio não adere adequadamente. E eu passo com a digital. Tá? O ProRio, né, tiro lá do blister ou da seringa, né, com a espátula, e aí passo na provisória, e depois com a digital eu passo em toda a cervical da provisória. Biologicamente, o que a gente tem depois, em termos de cicatrização, é muito bom, né? É muito bom, é uma satisfação muito grande a gente ver que acelera o processo cicatricial, né? O que antes a gente tinha o receio, às vezes voltava uma gengiva um pouco hiperemiada, às vezes uma gengivite, isto não acontece com as provisórias subgengivais em dentes ou em implantes, não faz diferença. Se você passa o ProRio por conta do controle microbiológico que ele faz. Então foi um avanço bastante grande, tá? Quem atua na área de periodontia, de cirurgias, né? E prótese, porque a minha vida eu mudo de uma coisa para outra assim instantâneo. Eu estou fazendo um trabalho periodontal, uma cirurgia, aquilo ali já faz o preparo, já coloca a prótese provisória. Então, quem faz reabilitação é assim. E o ProRio está sempre em quase tudo, né? Nas próteses provisórias,
provisória sobre implante, provisória sobre dente, nas bases dos pônticos, né? Se você vai fazer um condicionamento de tecido para ter uma melhor formatação do pôntico. Antigamente nós não tínhamos muita coisa que passar na base dos pônticos, né? E hoje o ProRio, ele não só funciona como um antisséptico, como ele faz, desculpe-me aqui a palavra, escorregar, né? Ele ajuda com que a base do pôntico entre no tecido e ele consiga formatar com mais facilidade e menos desconforto para o paciente, né? Então, assim, só vejo vantagens, tá? Nessas indicações cirúrgicas e protéticas do uso do ProRio. Eu falo aqui, eu fico bem à vontade quando eu conversar com a Andréia, porque eu falar do ProRio e da Lumina, eu falar do meu dia a dia, né? Porque isso faz parte do meu dia a dia, é o que eu faço, né? Como eu faço, então é muito agradável. Mas pra gente que aula, né? Que aula, que a gente ficou de boca aberta com essa experiência. Pode falar. Dani, isso aí que você falou, isso me faz pensar, porque eu vejo muitos dos nossos colegas reclamando da rotina, reclamando do dia. Inclusive o índice de suicídio entre dentistas é bastante alto, não só no Brasil, nos Estados Unidos também. E tem algumas coisas que a gente faz que melhoram a nossa rotina. Então você falou assim, e você tem, eu passo no provisório e a gengiva fica uma beleza, né? Isso, quem que gosta? Quem que às vezes não fica um pouco estressado de trabalhar numa gengiva, você precisa moldar alguma coisa e a gengiva está sangrando, está com exudato, e essas pequenas coisas tornam a nossa rotina mais leve, mais prazerosa. Menos então, você tem um auxiliar, um auxiliar que faz um bom afastamento, um sugador legal e um bom condicionamento gengival mudam a nossa rotina, deixa a gente mais feliz. Qualidade de vida para o paciente e também para a clínica, né? Para todos os envolvidos. E agora... Gustavo, perdão, Gustavo, eu vou te falar uma coisa aqui, eu vou ser um pouquinho radical, tá? Se tiver sangramento, não dá para fazer a moldagem, porque o material é hidrófobo, né? Então, não tem como. Então, o ProRio, profilaticamente, ele vai fazer que você consiga fazer a tua moldagem. Porque senão, fica aquela luta do hemostático, né? Aí, dependendo do hemostático que você usa, que eu não uso os com vasoconstritor, eu só uso substâncias adstringentes, exatamente porque eu preparo periodontalmente para isso. Então, assim, aquela luta que põe até em risco a saúde, às vezes, devido à concentração de epinefrina que tem nos fios, que deve ser levado em consideração, não há essa necessidade. E diminui o estresse da clínica, né? Eu acho muito melhor eu brincar com os pacientes, eu implicar com as minhas assistentes, né? Do que eu ficar lutando com a gengiva sangrando, né? Eu literalmente não gosto de gengiva sangrando, nem durante as cirurgias. E aí, se der tempo, a gente entra nisso aí daqui a pouco também. Doutor Dene, eu queria... Assim, pode falar. Não, fala aí, Andréia. Não, porque eu queria entrar num assunto que é prótese protocolo, porque eu recebo muitos pedidos de ProRio para atender as próteses protocolo, né? Muitos dentistas estão fazendo prótese protocolo e eu queria saber qual é a sua experiência, o que o senhor pode falar para a gente sobre o uso do ProRio na prótese protocolo. É legal, é bacana, funciona? É insubstituível. É insubstituível. Não tem outro material, né, como eu já disse antes aqui, que vai ter a longevidade, né, a prótese protocolo, normalmente ela é aparafusada. Mesmo que seja usado conexões
com bases metálicas, né? Mesmo que seja feita a cimentação das bases em boca, que hoje é o que tem de mais passivo, mesmo que seja feito solda autógena, né, a laser, qualquer recurso protético que exista, né, não adianta, nós vamos ter microgaps entre o microunit ou uma outra interface protética qualquer na hora do aparafusamento. E nesse momento, né, é que sempre necessário se faz o uso do ProRio, a gente colocar o ProRio dentro, né, desses componentes protéticos, e não só dentro dos componentes protéticos, mas também, né, as bases das próteses protocolos normalmente são acrílicas, né, que as próteses protocolos em cerâmica são muito caras, né, não são muito usuais. Então, essa base do protocolo acrílica, né, que vai ficar em contato com o tecido mole, ou que possa ficar em contato com o tecido mole, eu acho que toda essa área, dentro da conexão protética, e toda a área que vai ficar próxima ou em contato com o tecido mole, deve ser acrescentado o ProRio, para que não haja o risco de uma contaminação microbiana, né, e temos aí o malfadado odor e também a periimplantite ou uma mucosite, né, porque tudo isso são manifestações microbiológicas. E com o uso de um bom antisséptico, nós não teremos essas complicações. Então, profilaticamente, né, a gente usa para evitar esse tipo de problemas. Maravilha. E agora eu queria perguntar sobre mocaps. O doutor utiliza o ProRio nos mocaps? Olha, do mocap eu vi um dia o Fernando falando, o que passa, no mocap é como se fosse a mesma coisa secar o mocap e passar na parte cervical, onde vai ficar mais próximo ali ou junto da gengiva, né, para poder também evitar a gengivite, porque depois, se for fazer uma moldagem ou um escaneamento, fica difícil. Eu não tenho muito, Andréia, o padrão de usar mocaps, porque como eu faço as minhas próteses digitais e eu mesmo faço, então eu trabalho normalmente com essas próteses com entrega imediata ou no dia seguinte, então às vezes eu nem faço mocap. Mas tudo que eu faço que vai entrar em contato com tecido mole, inclusive, foi uma coisa muito interessante, porque quando eu dava aula na pós-graduação de prótese, eu ensinava para os alunos a passar vaselina na cervical das provisórias, para quando cimentar as provisórias, o cimento provisório ele não aderir na provisória, para ficar mais fácil de limpar, né? Então, hoje, eu já acho que, ao invés de passar a vaselina, em caso supragengival, não, tudo bem, mas em caso no limite ou subgengival, em casos críticos, o uso do ProRio é muito superior. E ele serve mecanicamente para fazer essa barreira, porque ele tem uma base lipossolúvel, ele é gorduroso, então ele não permite que vá aderir o cimento provisório. Então, para poder limpar, é mais fácil. Então, eu uso sim, tá? Uso também no mocap quando faço, né? Eu uso o padrão da verdade, eu não sou de fazer muito mocap, eu já parto direto para prótese imediata com o paciente. Às vezes faço isso, os mocaps direto com resina fotopolimerizável em boca, mostra ao paciente o resultado imediato e já parto direto para o preparo. É uma dinâmica um pouco diferente de um maluco que é protético, protesista, implantodontista. Mas e aí... fala a verdade. É porque você ama demais o que você faz. Ao invés de você ir para casa, descansar, ver o Netflix, você vai para o laboratório, ficar desenhando e fazendo prótese.
Não é verdade? Eu, eu fico no laboratório. Mas hoje eu não fico até muito tarde, mas não, tá, Fernanda? A gente vai criando rotinas, né, para poder valer a pena. E outra coisa, para a gente fazer o design protético, quando a gente pega mesmo ali a mão da coisa, né, do programa, passa a ficar uma coisa mais rápida, em que entre 20 e 30 minutos a gente faz o design de uma restauração, né? Então, passa a não ser muito penoso. Claro que nos primeiros casos que eu pegava uma reabilitação de 12 elementos superiores e 12 inferiores, eu ficava até 11 horas, meia-noite na clínica, fazendo o design, deixava depois a fresadora rodando a noite toda, mas não é minha rotina mais, né? Não, porque eu acho que aí sacrifica o que você está começando agora, e você bem sabe que é a família, né? E tirar o convívio familiar, eu acho hoje uma coisa assim muito séria, né? Mas você não tem a dúvida e você sabe, eu sou realmente um apaixonado pela odontologia. Isso aí é um fato. E tanto é apaixonado pela odontologia que ele queria passar o final de semana montando a aula sobre os casos que ele tem com a membrana alumina. Mas eu falei, não, doutor, pode ficar, curtir sua família. Depois, quando tiver um tempinho, a gente faz uma live no YouTube e ele vai dar uma aula, vai mostrar todos os casos que ele tem com a alumina. Acho que não vai conseguir mostrar todos, né? Senão são muitos. Mas então vamos aproveitar e falar um pouquinho. Eu já recebi perguntas aqui sobre a sua experiência, qual que é a sua experiência com a membrana alumina. O pessoal quer saber qual é a dica que o senhor dá sobre a instalação, porque vem, né, o modelo de papel cirúrgico, vem também a membrana, qual que é a dica para eles poderem fazer a alumina, sair dessa live aqui fazendo alumina? Então, a alumina, em princípio, falar que é a membrana de mais fácil manuseio que eu conheço, né? E assim, reproduzível, né? Reproduzível não só a técnica em si, mas os resultados, né? Eu conheci um professor, acho que de São Carlos, de uma faculdade em São Paulo, e na época ele falava, e esse é meu sonho também, eu acho que a alumina tinha que ser colocada, né, na graduação, nas matérias de cirurgia, da graduação para o pós-cirúrgico da extrodontia, né, para poder evitar a perda dentária que existe pós-extrodontia no alvéolo, que muitas vezes leva o paciente depois a ter que passar por cirurgias mais complexas, e sendo que o uso da alumina, pela sua facilidade, né, iria evitar tudo isso. A alumina vem com uma matriz de papel, né, estéreo, que a pessoa pode manusear, colocar no lugar, cortar, cobrir o defeito, né, cobrir uns 3 milímetros além do defeito, e põe aquele papel sobre a alumina, corta, e aí coloca a alumina sobre o defeito. Eu queria fazer uma colocação que a felicidade nossa, eu acredito, é porque quando o avô do Fernando criou o sistema de implante bioforme, que era um implante cuneiforme, e o Mauro Cruz junto, claro, meu amigo aí, abraço, o uso desses implantes fazia uma coisa fantástica, que era a autoexpansão do tecido ósseo, né? A gente fazia a divisão das corticais ósseas vestibular e lingual ou palatina, e com o próprio implante de prova, hoje tem os osteótomos de Summers e outros, né? Mas com o próprio implante de prova, que é melhor que o osteótomo de Summers, porque tem uma anatomia melhor, é mais cuneiforme, né? A gente fazia a expansão óssea. E eu acredito que nessa época, o Dr. Clóvis, na sua genialidade, né, ele tinha que colocar alguma coisa ali por cima que fosse isolar aquela ferida óssea, né, da diferenciação celular do tecido mole, que se dá muito mais rapidamente, para ter a formação óssea dentro da estrutura óssea. E naquele momento ele teve a felicidade
de através de estudos, né, sabendo que o tecido ósseo, ele, com estímulos adequados, ele tende a se desenvolver, né, e assim, é tão simples, porque qual seria o estímulo adequado? Por exemplo, uma fratura óssea é um estímulo para a formação óssea. Então, pensar no simples. Eu acho que o Dr. Clóvis pensava assim no simples. E um trauma ósseo, que a gente, às vezes, na expansão, podia fraturar uma tábua óssea, fazer uma trinca. E não só isso, nós cortávamos o tecido ósseo, que por si só é um trauma. E esse trauma leva a uma resposta. A resposta do tecido ósseo ao trauma é a formação de tecido ósseo. A única coisa que cabia fazer era separar a estrutura óssea do tecido mole, porque a cicatrização do tecido mole, né, e a epitelização, a invaginação do epitélio é muito mais rápida do que a diferenciação celular do fibroblasto em osteoblasto. Mas como ele teve a felicidade de usar a alúmina para separar o tecido duro do tecido mole, ele passou a nos brindar com uma formação óssea verdadeira, né, proveniente, na maioria das vezes, só do coágulo, de mais nada, proveniente do que nós temos no nosso organismo, né, da steel cell, das células mesenquimais diferenciadas, que nós temos agora, vamos ter a vida inteira, né, e que formam um tecido ósseo de excelência, onde o biomaterial é usado só para poder facilitar o manuseio do coágulo no defeito ósseo. A gente achava na época, porque olha, vou te falar de verdade, hoje tudo é muito bonito. Hoje a regeneração óssea guiada, tá, é o ponto máximo da cirurgia com implantes. Mas na década de 1990, nós éramos execrados por usarmos estas membranas, que não era membrana, era barreira. Então, comparado a outras membranas, que eram as membranas bioabsorvíveis, né, é assim, mas como assim? O que vai formar aí é o quê e tal? E hoje temos centenas de trabalhos que falam sobre o que tem, né, por baixo das barreiras biológicas, né, que separam o tecido mole do tecido duro, assim, em tese, né, simplificando, seria isso, né, e da osteogênese que nós temos. Porque o tecido, o nosso organismo, é capaz, frente ao estímulo adequado, a neoformar o osso, né, sem precisar de nenhuma substância. Eu não preciso gastar fortuna comprando material com BMP para poder fazer uma neoformação óssea, né? Porque o meu organismo, ele está capacitado a formar osso, né? E assim, o uso da membrana alumina, eu lembro em 2003, 2002, eu fazia o mestrado em Campinas, eu falava com os meus amigos, olha, vocês ficam usando membranas que tem que prender com tachinhas, ou vocês usam membrana de titânio, que depois, às vezes, não consegue tirar, porque ela óssea integra, né? Ou na época tinha uma membrana que parecia teflon, e você colocava de um lado, apertava de um lado e levantava do outro. Era uma luta, né? E a membrana alumina, eu posso me estender mais um pouquinho? Claro. A membrana alumina, com as suas variações de espessura, né, ela nos dá condições de, com estímulo adequado, hoje, profissionais que eu antes via desacreditar, dando cursos e falando da capacidade da membrana de formar estrutura óssea, tanto no sentido vertical como horizontal. E é verdade, é o fato. Se tiver o estímulo adequado, né, que no caso aí, né, serão várias perfurações e tal, para que seja exposta o sangramento medular, que seja seguido os pontos específicos de estímulo para que tenha do organismo uma resposta biológica adequada, nós conseguimos sim, com a membrana alumina, corrigir defeitos ósseos e fazer aumentos de tecido,
tanto em altura quanto em espessura. E quando eu estou falando para você em fazer, assim, se tiver oportunidade mesmo, né, de fazer a live, porque eu já fui a alguns cursos, o Fernando já viu, o Gustavo, o Mauro também, né, vários casos, são casos controlados de mais de 20 anos, né, de aumentos ósseos, tanto vertical quanto horizontal, né? Então, assim, e o melhor de tudo, a facilidade não é simplório, tá? Não é simplório, é simples, né? Mas é reproduzível. Eu acho fantástico, né? Que é reproduzível, né? Um dentista que faça um hands-on, que manipule a membrana uma, duas vezes, ele é capaz de começar a corrigir pequenos defeitos e com pouco tempo ele vai estar dominando o uso da membrana, porque não é nenhum bicho de 7 cabeças. Maravilha. O senhor começou a falar um pouquinho sobre remoção, né? Eu ia perguntar também a respeito disso, porque muitas pessoas, quando elas utilizam a taxinha, até mesmo às vezes nas outras membranas, elas falam que é mais difícil, né? E com a alumina, a maioria não utiliza taxinhas. Como é feita a remoção? É fácil? Quando é preciso fazer a remoção, quando se faz necessária a remoção, porque às vezes eu tenho... a alumina é uma membrana que ela foi feita, né, sem a necessidade de ficar encoberta. Tá? A alumina ficar exposta, ok. Perfeito, ó, padrão. Tá? Inclusive, é uma grande vantagem da membrana, porque se você manipular o tecido para poder fechar o alvéolo, né, e você fizer incisões verticais, fenestrar o periósteo, puxar o tecido, eu levo ele até o palato e fecho o alvéolo. Só que eu tiro todos os tecidos da posição, inclusive acabo com a papila. Já com o uso da alumina, os tecidos todos vão ficar no seu lugar de origem. Se não tiver decência de estrutura e cicatrizar no lugar de origem, se a membrana não for, isso é muito importante, sobreestendida, aumentar demais o tamanho, então der condições para o organismo se fixar novamente aos tecidos circunvizinhos ao defeito ósseo, os tecidos vão ficar todos nos seus devidos lugares, as papilas e etc. A remoção da alumina, às vezes, né, se aparecer sinal, né, de alguma infecção, ficar uma vermelhidão ao redor e tal, e tiver que tirar antes da reabertura do implante, né, há casos que nem anestesiar precisa, né, em casos de molares, que o alvéolo muito grande e tal, você remove rapidamente, puxa com a sonda, não precisa nem anestesiar. Se caso for preciso, né, uma infiltrativa local muito simples, menos de meio tubete, coisa muito pouco suficiente para fazer a remoção. E sem a dificuldade de ter nenhum anteparo retendo a membrana. E a membrana ela não fica presa no tecido duro do osso, nem no tecido mole. Eu vou falar para vocês aqui uma outra coisa que eu faço. Fiz essa semana, fiz na sexta-feira, até a minha filha perguntou: pai, você poderia ter fotografado essa aí para a aula que você falou que ia montar? Eu falei: não, minha filha, eu vou montar outra aula depois, e aí eu faço de outro caso. Tem uma coisa tão interessante também no uso da alumina, porque quando você coloca ela num defeito ósseo, em uma zona estética, né, então ela cria um espaço, vamos colocar uma bolsa, entre o tecido mole e o tecido duro, tá? E se eu quiser naquela região aumentar o volume de tecido, né, em uma cirurgia periodontal de conjuntivo, né, eu uso aquela bolsa, né, como o lugar de penetração do meu tecido conjuntivo, sem precisar fazer nenhuma incisão excedente.
Então, a Lumina me ajuda nesse processo também. Então, em áreas estéticas, que eu preciso de aumento de tecido mole, às vezes eu faço um aumento de tecido mole do conjuntivo, imediatamente a remoção da membrana. E uso a área que estava a membrana, a bolsa que é criada, a separação do tecido que é criada para colocar o tecido. Porque o tecido formado sobre o tecido ósseo e sob o tecido mole é um tecido ávido, é um tecido cheio de terminações vasculares. Que eu colocar um conjuntivo sobre ele é maravilhoso, vai ter nutrição, ajuda. Então, eu tenho também por hábito fazer isso. Assim, eu nunca acho que vou conseguir deixar de mesclar aqui o uso da periodontia na implantodontia e o uso da membrana, porque acaba que tudo se funde, né? Mas deixar mais uma vez claro a capacidade de reprodução na confecção, no uso, na utilização e nos resultados, né, com a membrana. Eu acho fantástico, fantástico. Que aula! Agora foi a aula da Lumina, maravilha. Vocês querem comentar, doutores? Perfeito. A Só gente bater palma. fica até embasbacado, né? Bom é ficar ouvindo, né? Muito bom, Ficar que ouvindo o maravilha, Dr. Dênio. professor. Olha só, o senhor falou tudo aí que eu ia perguntar, né? A capacidade que ela tem de isolamento, a estabilidade, a questão da memória, né? Tudo isso é muito importante na regeneração. E o senhor bem falou aí, citou para a gente vários exemplos. O que o senhor, para a gente fechar, né? Que está chegando a 1 hora de live, que passou voando, nós nem sentimos, vai dar 1 hora. Eu queria ressaltar que eu nunca vi receber tantos elogios aqui, ó. Muitos elogios o senhor recebeu aqui durante a aula. Obrigado. O senhor ser professor, vai ser uma grande aula, porque todo mundo aprendeu bastante aqui essa noite. Maravilha mesmo. E eu queria que o senhor desse as suas considerações assim, de recomendação mesmo, tanto do ProRio da Lumina, por que o senhor recomenda estes produtos na implantodontia, na pério, né, na área da prótese? Qual o recado que o senhor pode deixar para eles? Olha, da Lumina, né, eu vou mostrar que eu tenho muito orgulho. Né? Eu fiz parte disso aqui, né? Tem meu nome aqui, né? Tem meu nome aqui. Eu fiz parte disso, né? A gente apanhou muito por causa disso, né? Porque nós éramos desacreditados. Então, à época, nós achávamos que o Dr. Clóvis falava assim, não, eles não entendem porque nós estamos 10 anos na frente e eles não estão entendendo. Na realidade, o tempo passou e hoje eu vejo que a gente estava 30 anos na frente, porque o que tem de moderno hoje, né, o que eu vejo aí na utilização de correção de defeitos ósseos, são as membranas que possam ficar expostas. Então eu queria chegar nisso, que eu acho que um dos grandes benefícios da Lumina é ela poder ficar sem nenhum problema exposta no meio bucal, né? Porque ela não infecta a sua parte interna. Se ela tiver o contorno adequado, cobrindo o defeito ósseo, né? Ou os defeitos ósseos, né? Se ela tiver o contorno adequado, ela pode ficar exposta no meio bucal sem nenhum problema. Né? É difícil o risco de infectar a parte sob a membrana. Então, eu acho que é uma das maiores vantagens, porque as outras membranas, todas, né, que são membranas mesmo e não barreiras, se forem expostas, o trabalho está perdido. É verdade. Então, eu uso. Tem casos que não uso. Sim, tem casos. Eu faço levantamento de seio às vezes, ou outra cirurgia. Eu uso membranas bioabsorvíveis. Poxa, espera aí. Mas
quaisquer casos, né, de implantes ou implantes imediatos, não implantes com carga imediata, né? Faz-se aqui a diferença. Mas nos implantes imediatos, em que eu quero a correção de tecido duro e mole, eu não tive tempo de falar, vou falar rapidamente, porque a Lumina não corrige só o tecido duro, ela corrige o tecido mole, porque o que forma por baixo da Lumina depois de cicatrizado é tecido queratinizado, que é o que todo implantodontista quer ao redor do pescoço do seu implante. Então, são várias as vantagens. É difícil enumerar com pouco tempo todas as vantagens do uso da Lumina. E uma das maiores é a praticidade. É a praticidade do uso, né, no dia a dia. Eu acho que era para ela ser mais difundida. E, falando do ProRio, é falar de um material que não tem substitutivo, né? Se você não usar o ProRio, colocar qualquer outro material, ele vai ser absorvido muito rapidamente e você vai ficar vulnerável a mucosite, periimplantite, odor, as provisórias com gengiva sangrando, as provisórias sobre implantes com carga imediata, com inflamações, edemas. Então, o uso hoje na implantodontia, para mim, né, na minha visão, da Lumina descomplica. E do ProRio é quase que obrigatório, porque não tem substituto. Verdade. Maravilha. Eu acho, É verdade. eu acho que é mais ou menos por aí. É o que eu acredito. A gente fala com prazer, porque a gente tá falando o que a gente acredita, o que a gente usa no nosso dia a dia, né? É o que enche o nosso coração. A gente faz em todo mundo, sai no nosso poro, como o Dr. Mauro fala. Sai no nosso poro. E vê os resultados, né? A gente vê os resultados, né, Gustavo? Não precisa falar, não precisa a gente treinar para falar nem nada, né? É o que a gente vê todo dia, a gente pratica e vê o resultado. Então, isso aí. Vem com muita confiança, né? Amém. E nós estamos muito felizes, né, doutor Gustavo, doutor Fernando, de ter o senhor aqui hoje compartilhando a sua experiência, né, os seus resultados. Parte, né, acredito que a gente pode falar que é parte da experiência, porque é muito grande, né, são mais de 30 anos trabalhando com esses produtos, trabalhando com implantodontia, né, com a regeneração, que é um assunto do auge, né, que todos querem sempre aperfeiçoar. Então, nós estamos muito felizes, porque esse material que vai ficar gravado, tá, pessoal? Quem chegou agora vai poder assistir de novo, vai poder ouvir tudo isso, vai poder fazer as anotações, os alunos aí, tá bom? Aprender bastante com o Dr. Dênio. E eu queria agora ir para as considerações finais, a gente tem que, infelizmente, finalizar agora que deu 1 hora de live. Dr. Gustavo, Dr. Fernando, podem se despedir também. Eu queria agradecer demais. Eu fiz essa live aqui para a gente bater um papo, mas eu só aprendi a noite inteira com o professor dele. Mais uma vez, uma honra enorme estar com vocês, principalmente com o Dênio, que mostrou 30 anos do dia a dia da clínica dele, que a gente sabe que é sucesso. Obrigado pelo carinho, Dênio, você está no nosso coração, você sabe disso. Você mora no meu coração, meu afilhado. Para mim também foi o maior prazer. Dênio, além de ser um dentista excepcional, uma pessoa nota 1000, é um exemplo aí pra gente. E eu fiquei curioso aí para ele. Eu sei que ele queria falar mais um pouquinho, eu sei que ele tem coisa boa para acrescentar pra gente, sempre tem. Mas, né, acabou aí acabou o período aí. Então eu queria convidar. Mas já está marcado, vai ser no YouTube. Exatamente. Ele vai dar uma aula mostrando os casos dele. Ou convidar o Dênio, ou se não for aqui no projeto da Lumina, a gente fazer uma live. Eu fazer pelo meu Instagram, pelo meu YouTube. Mas eu queria ouvir isso aí que ele tá doido para falar, e eu sei que é coisa boa. Que quando ele tá assim, com certeza já sai coisa muito boa. Gustavo, meu querido, obrigado. Tá?
E a gente vai se encontrar de novo. Eu gosto. Eu adoro falar das coisas que eu faço, das coisas que eu vi acontecer, né? E graças a Deus aconteceu e engrandeceu a odontologia. Eu quero agradecer aqui a Andréia pelo convite, a presença do Gustavo, do Fernando, né, meus queridos afilhados aqui, eu assim considero, porque eu os vi meninos. Quando eu conheci eles, foi na década de 1990, eles façam a conta quantos anos eles tinham aí, lá em Eram Caxambu. crianças. Eram crianças, né? E agradecer ao meu amigo querido, né, do coração, Mauro, tá? Grande abraço, meu querido. É bom demais estar aqui falando do que eu vi acontecer e que acho que ajudei um pouco, né, a fazer acontecer pela paixão que tenho por isso tudo. Muito obrigado a vocês todos. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer é todo meu. Obrigado. É isso Obrigado, aí, pessoal. gente, pela participação. Obrigado pela audiência, obrigado a todos. Ô, André, só falando que vai ficar gravada a live. Vai ficar gravada aqui e também no YouTube, nos dois. Instagram e YouTube. E eu posso passar para vocês também, se quiserem publicar no canal de vocês. A gente pode fazer o download e repassar, tá bom, pessoal? Queria agradecer mais uma vez a todos que estão nos assistindo até agora, olha. 1h03 de live. Muito obrigada pela sua presença. E se quiserem tirar alguma dúvida, podem entrar no perfil deles, dos nossos professores aqui, consultores que estão presentes. E com certeza eles vão ter o maior prazer em responder a sua pergunta, tá bom, pessoal? Boa noite a todos. Obrigada, doutor Dênio, doutor Fernando, doutor Gustavo, por este carinho enorme, por bater esse papo conosco nessa noite. Muito obrigada. Muito obrigado, Andréia. Gente, obrigado. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite.